Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de saúde e, aliás, com um alerta importante para os pais. Isso porque a cidade de São Paulo está oferecendo a xepa da vacina contra a Covid-19 para bebês com comorbidades. A Secretaria Municipal de Saúde já abriu o cadastro para quem quiser receber as doses remanescentes. Crianças de 6 meses a 3 anos incompletos, com comorbidades, imunossuprimidos, com deficiência ou indígenas, vão poder se vacinar contra a Covid. E com o objetivo de acelerar a destinação de doses remanescentes, a Secretaria Municipal de Saúde abriu o cadastro para a chamada xepa da vacina. A inscrição pode ser realizada pelos pais ou responsáveis nas unidades básicas de saúde da capital paulista. A imunização da nova faixa etária deve ser realizada com a vacina da Pfizer, com formulação e dosagem específica para crianças pequenas, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a Prefeitura, a capital recebeu 34.840 doses da vacina Pfizer pediátrica. O esquema vacinal será de 3 doses. De acordo com a Prefeitura, os responsáveis pelas crianças devem apresentar comprovantes de condição de risco, ou seja, receitas, relatórios ou outros documentos que atestem as comorbidades ou as outras condições previstas. A documentação deve conter, além da identificação da criança, carimbo do médico com CRM e estar dentro da validade de 2 anos de emissão. E olha só, ainda falando de coronavírus, uma pesquisa mostra que 65% dos brasileiros sentem sequelas da Covid-19 após 2 anos de terem sido contaminados. Mas quem traz mais informações é a repórter Bruna Di Giaimo. Segundo uma pesquisa realizada na Espanha, cerca de 60% dos pacientes que precisaram de internação para tratar a Covid-19 e 67% daqueles que não precisaram de internação continuam apresentando sintomas mesmo depois de 2 anos da infecção. Os sintomas que mais incomodam estão aí a perda de olfato e paladar, dores de cabeça, febre e tosse. A pesquisa também mostrou que quem apresentou sintomas prolongados relatou piora na qualidade de vida quando relacionada à saúde e bem-estar. No Brasil, 65% dos brasileiros tiveram sequelas depois da infecção por Covid. A pesquisa também avaliou de uma forma mais ampla aí os fatores que podem ser risco para doenças crônicas não transmissíveis. Nesse caso, é recomendado o acompanhamento de uma equipe de multiprofissionais. Quem traz mais informações para a gente é a doutora infectologista Lúcia Awab. De uma maneira geral, hoje você tem profissionais da saúde que são especializados no acompanhamento desses pacientes. Não necessariamente precisa ser uma pessoa especialista, né? Mas um profissional que olhe para o indivíduo, que acompanhe os hábitos, o estilo de vida, de preferência, essas pessoas que tiveram Covid, que ela faça modificações nos seus hábitos de vida, do estilo de vida, adotando hábitos saudáveis, alimentação com frutas, legumes, verduras, uma alimentação saudável, atividade física, ou seja, ela tem que fazer uma mudança no estilo de vida para recuperar esse tempo de infecção que ela teve por Covid e minimizar essas sequelas. Eu continuo falando de saúde. Presta atenção nesse número. 930 bebês nascem prematuros todos os dias no Brasil. E os casos são tão frequentes que há até uma data para conscientizar as pessoas sobre os cuidados que devem ser tomados durante a gravidez. É o Dia da Prematuridade, que aconteceu nesta semana. Mas quem vai trazer mais informações é a repórter Maria Clara Leite. No Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos. A prematuridade oferece vários riscos à saúde do recém-nascido. Por isso é importante um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar desde o pré-natal. Até porque, na maioria dos casos, o parto prematuro acontece por problemas na saúde da gestante, como diabetes gestacional e outras infecções maternas, por exemplo. Eu conversei com um especialista que agora traz dicas valiosas sobre esse assunto.
Acompanhe. Quando a mulher ela descobre uma gestação, o ideal já é iniciar o pré-natal imediatamente. Então, as consultas de pré-natal devem ser realizadas mensais, logo quinzenais e, no final da gestação, semanais. Aí a gente vai conseguir identificar a evolução e desenvolvimento desse bebê, desse feto, e se tem ou não alguma doença congênita que pode atrapalhar no nascimento dessa criança. Então, a gente consegue intervir quando necessário, com o fim de ter uma criança mais desenvolvida e preparada para nascer no tempo certo. Quando isso não ocorre ou por alguma doença materna a criança nasce antes do tempo, que é a prematuridade, nós precisamos intervir no momento do parto, ver como essa criança nasceu, fazer os exames básicos de triagem neonatal, então teste do pezinho, orelhinha, coraçãozinho, linguinha, e ver se precisa ou não de algum outro exame necessário. A criança ela é avaliada e quando ela vai de alta, caso esteja tudo bem, o ideal é que a mãe procure o pediatra em até 7 dias de vida, né, dessa criança. Lembrando que é importante também realizar a consulta de pré-natal pediátrico, que é a consulta com o pediatra antes do bebê nascer, para a gente fazer aí os antecedentes familiares, antecedentes maternos e evitar doenças futuras nessa criança. É isso aí. Para conscientizar a população sobre os cuidados e prevenção da prematuridade, esse assunto entra em pauta não somente no dia de hoje, mas durante todo o mês com a campanha Novembro Roxo. Para mais informações sobre o tema, o especialista com quem eu conversei indica o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, sbp.com.br. Eu falo agora de mercado de trabalho. O número de pessoas empregadas no setor da saúde chegou a 4.770.000 entre julho e setembro, um crescimento de 1% em relação ao trimestre encerrado em junho. É o que aponta o último relatório produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Conforme o levantamento, o setor privado segue como o principal empregador. Do total dos cargos diretos e indiretos na saúde, 3.780.000 são em empresas particulares, o que representa 79,2% do total. Apesar do setor privado concentrar boa parte da ocupação, o setor público foi o que mais cresceu no último trimestre, analisado pelo estudo, com alta de 1,2% em relação ao período de abril e junho. O destaque foi a região Nordeste, que teve aumento de 5,4% na área pública. No ano de 2022, as prestadoras de saúde foram as que mais contrataram. E olha só, dica importante agora para quem sonha com a casa própria. A partir do início do próximo ano, o trabalhador poderá usar o FGTS para a compra de casas do programa Casa Verde e Amarela. A operação, no entanto, envolve riscos. Embora a autorização para o início da modalidade já esteja valendo, a medida demorará para chegar ao mutuário. Isso porque as instituições financeiras terão 120 dias para se adaptarem à nova regra de contratação e só começarão a oferecer esse tipo de contrato em fevereiro de 2023. Somente famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 poderão recorrer ao mecanismo, que poderá ser usado para a compra de apenas um imóvel por beneficiário. Na prática, a medida institui uma espécie de crédito consignado do FGTS. Em vez de o dinheiro depositado mensalmente ir para a conta do trabalhador, será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular. O Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pelo programa Casa Verde e Amarela, forneceu um exemplo de como a medida funcionará. Até agora, um mutuário que ganha R$ 2.000 por mês poderia financiar um imóvel com a prestação de R$ 440. Com o uso do FGTS Futuro, mais R$ 160 serão incorporados, fazendo o valor da prestação subir para R$ 600, sem que o trabalhador tire mais dinheiro do próprio bolso. A medida tem como objetivo acabar com o estoque de imóveis parados no Casa Verde e Amarela. Atualmente,
cerca de 1/3 dos financiamentos são negados por falta de capacidade de renda. Ao incluir os depósitos futuros do FGTS no pagamento das parcelas, mais famílias poderão ter acesso ao programa habitacional. A decisão caberá ao trabalhador, que não será obrigado a aderir a essa modalidade. Esse tipo de operação, no entanto, não está isento de riscos. Em vez de acumular o saldo no FGTS e usar o dinheiro para amortizar ou quitar o financiamento, como ocorre atualmente, o empregado terá os depósitos futuros do empregador no fundo de garantia bloqueados. O risco está no caso de demissão. Caso o trabalhador perca o emprego, ficará com a dívida, que passará a incidir sobre parcelas de maior valor. Se ficar desempregado durante muito tempo, além de ter a casa tomada, o mutuário ficará sem o FGTS. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional informou que o risco das operações será assumido pelos bancos e que continua valendo a regra atual de pausa no pagamento das prestações por até 6 meses por quem fica desempregado. O valor não pago é incorporado ao saldo devedor, conforme acordo entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do FGTS. E o Procon do Rio de Janeiro vai monitorar os preços dos produtos mais procurados pelos consumidores na Black Friday. E o objetivo é comparar com os valores praticados antes da promoção. Para que o consumidor possa aproveitar a ocasião, o Procon do Rio de Janeiro preparou uma cartilha, na qual são divulgadas orientações úteis para compras em lojas físicas e online. Os fornecedores, por sua vez, são alertados para que não descumpram o Código de Defesa do Consumidor na hora de fazer as ofertas. Uma sugestão do Procon é que o consumidor saiba exatamente o que quer comprar e faça a pesquisa de mercado sobre o valor médio do produto fora da época da promoção, já que o objetivo é conseguir adquiri-lo com desconto real. Na hora da compra também deve ser dada atenção ao custo do frete, no caso dos negócios online. Para o fornecedor, o conselho é deixar sempre as informações claras e precisas, para que o consumidor não tenha dúvida quanto às informações básicas sobre o preço, itens que compõem o produto, condições de troca, prazo de entrega e garantia contratual, entre outros dados essenciais. Olha só, em ascensão desde a criação há exatos 2 anos, o Pix se tornou o meio de pagamento mais utilizado no país. Mais de 26 bilhões de transações já foram realizadas com o Pix desde novembro de 2020. E nos últimos 12 meses houve um aumento de 94% nas transações realizadas com essa ferramenta. Atualmente, o Pix é a forma de pagamento mais utilizada no país. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, a população está usando esse método de pagamento para valores pequenos, como compras com autônomos e produtos para o dia a dia. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E veja a seguir, estudo mostra quais são os golpes mais aplicados de acordo com a idade das vítimas. E você vai ver também, bola do famoso gol de mão de Maradona é leiloada por mais de 12 milhões de reais. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, eu volto já com um alerta. Um estudo revelou quais são os golpes mais comuns de acordo com a faixa etária das vítimas. Acompanhe. Com as compras online ganhando cada vez mais força e as transações bancárias podendo ser feitas através de um simples aplicativo, tudo ficou mais prático. Inclusive, cair em golpes financeiros. Em poucos segundos podemos perder dinheiro, ter dados roubados e até mesmo as redes sociais clonadas. A criatividade dos golpistas parece algo sem fim. Os golpes aplicados antigamente, como trotes que simulavam sequestro de parentes, até os criativos pedidos de dinheiro por mensagens, parecem ter caído em desuso.
Nas últimas semanas, um golpista se passou pelo ator norte-americano Johnny Depp e convenceu uma paulista de Osasco a lhe transferir R$208 mil. Um outro golpe comum é o dos cartões contactless, onde os criminosos ligam ou enviam mensagens para a vítima oferecendo um cartão com diversos benefícios e pedem os dados da pessoa e uma quantia em dinheiro para liberar o cartão. Também temos o golpe conhecido como Urubu do Pix, que instiga a pessoa a transferir um valor via Pix, prometendo um retorno de até 10 vezes mais. Como o esquema de pirâmide funciona? E até mesmo o de roubos feitos por aplicativo de entrega de comida. Recentemente, a Polícia Federal também acendeu um alerta para uma nova modalidade que ocorre exclusivamente com celulares: o golpe da mão fantasma. Uma fraude que consiste em oferecer uma falsa atualização para o telefone da vítima e, assim, conseguir acesso ao gerenciamento do aparelho em tempo real, podendo realizar transferências pelos aplicativos de banco sem nenhuma dificuldade. De acordo com um estudo que analisou ocorrências de golpes, jovens de 20 a 29 anos são mais contatados por golpistas por meio das redes sociais. Os adultos de meia idade costumam ser alvos de golpes em sites e aplicativos. Já os idosos estão mais vulneráveis a telefonemas. Segundo especialistas, o Brasil tem um cenário fácil para a ocorrência desses golpes, por juntar duas situações. Primeiro, a alta incidência de criminalidade em geral. E segundo, a intensa informatização da economia, com plena adesão das pessoas aos mecanismos online de pagamento, como Pix e aplicativo de banco. Para estudiosos sobre o assunto, a melhor forma para diminuir as vítimas dos golpes é apostar em educação e conscientização, como acontece em alguns países da Europa. Na Finlândia, por exemplo, desde o ano de 2016, os alunos têm aulas sobre como identificar fake news e os golpes na internet. Na Eslovênia, desde a pré-escola, as crianças também são conscientizadas sobre os riscos de expor informações pessoais em sites da internet. E atenção a essa dica: quem quiser agora poderá receber pelo WhatsApp mensagens com alertas de desastres naturais. Os interessados em receber o alerta devem se cadastrar pelo telefone que aparece aí na sua tela: 0 operadora 61 2034 4611. O número abrirá uma conversa no aplicativo, onde será preciso interagir com um robô de atendimento. Basta enviar apenas um oi. Após a primeira interação, a pessoa deve informar sua localização atual ou escolher outra de interesse próprio. O robô confirmará o desejo de receber os alertas e disponibilizará os termos de uso e políticas de privacidade, que regulamentam o projeto para o aceite do usuário. Podem ser cadastradas várias localizações diferentes, o que torna possível acompanhar os diferentes lugares que a pessoa frequenta ou quando faz uma viagem. O serviço de envio de notificações será gratuito para todos os usuários. As mensagens são disparadas pelas equipes de defesa civil dos estados e municípios por meio de uma plataforma de interface de divulgação de alertas públicos, administrada pela Defesa Civil Nacional. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o WhatsApp, plataforma de mensagens privadas que pertence ao grupo Meta. Atualmente, alertas já são enviados por SMS pela plataforma Telegram, TV por assinatura ou pelo Google. Segundo a Defesa Civil Nacional, o objetivo do envio de mensagens é prevenir ocorrências graves. As mensagens podem ter orientações do tipo: nunca atravesse pontes, ruas ou avenidas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a força da água poderá arrastá-lo. Por enquanto, todos os estados estão cadastrados, mas apenas 148 dos mais de 5.000 municípios integram a plataforma. O Brasil é o primeiro país a ter o serviço de alertas pela rede WhatsApp. E olha só que número impressionante. A população mundial atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas. Os dados foram divulgados pela Organização das Nações Unidas.
A queda na velocidade do crescimento populacional foi puxada pela redução das taxas de fecundidade no mundo a partir da década de 1950, segundo o relatório. O índice mede a estimativa de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva, entre os 15 e os 49 anos. Hoje, 2/3 da população global vivem em um país ou uma área onde a fecundidade ao longo da vida está abaixo de 2,1 nascimentos por mulher, aproximadamente o nível necessário para um crescimento a longo prazo para uma população com baixa mortalidade. A manutenção do crescimento nas próximas décadas será alavancado principalmente por países africanos e asiáticos, como Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia, responsáveis por mais da metade do aumento projetado para o mundo até o ano de 2050. E há projeção que a Índia ultrapasse a China em tamanho de população já no ano que vem, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Já o percentual de pessoas com 65 anos ou mais deve passar de 10% em 2022 para 16% em 2050, mais do que o dobro de crianças até 5 anos e aproximadamente igual ao número de jovens de até 12 anos. Os países com populações envelhecidas devem tomar medidas para adaptar os programas públicos ao número crescente de idosos, inclusive estabelecendo cuidados de saúde universais e sistemas de cuidados de longo prazo, e melhorando a sustentabilidade da segurança social e dos sistemas de pensões. Segundo a ONU, o Brasil deverá manter-se como o 7º mais populoso do mundo até pelo menos 2050, com 230 milhões de habitantes no país, que hoje são 215 milhões. O pico populacional deve ser atingido na década de 2080, quando 10 bilhões e 400 milhões de pessoas coabitarão a Terra. A taxa deverá se manter estável até 2100. E em clima de Copa do Mundo, eu falo de futebol agora. A bola que Diego Maradona marcou o lendário gol com a mão na Copa do México em 1986 foi leiloada em Londres. E o valor, 2 milhões de libras, o que equivale mais ou menos a 12 milhões de reais. Ela foi utilizada em 22 de junho daquele ano durante a histórica partida das quartas de final entre a Argentina e Inglaterra no México, jogo disputado 4 anos após a Guerra das Malvinas entre os dois países. Mas foram os incríveis 2 gols de Maradona, marcados aos 51 e 55 minutos, que escreveram a partida na história do futebol. O craque argentino fez o primeiro gol, validado pelo árbitro, com o punho esquerdo. O segundo foi marcado logo em seguida, após uma jogada em que o craque driblou 5 adversários a caminho do gol. De acordo com uma pesquisa da FIFA de 2002, a jogada é considerada o gol do século. A Argentina venceu a Copa graças ao impulso da estrela de Maradona, que se concretizou como um dos melhores jogadores da história. Em maio, a camisa que Maradona usou na partida foi leiloada por 9 milhões e 300 mil dólares, mais que o dobro do preço previsto pela casa de leilões Sotheby's. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!